Like a Hellcat. Bora, galera, vamos iniciar mais um tema do concurso Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais para o cargo de oficial judiciário. Esta aula serve para você também que está fazendo outro concurso, pois este tema, Declaração Universal dos Direitos Humanos, é bem cobrado em cursos. Sobre a Declaração dos Direitos Humanos, ela foi aprovada em forma de resolução número 217 da Terceira Assembleia Geral da ONU, de 10 de dezembro de 1948. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é o principal instrumento do sistema global e a principal contribuição para a universalização da proteção ao ser humano. Ela surgiu no contexto onde o mundo acabava por passar por duas guerras e após a Segunda Guerra Mundial, os países se uniram na Assembleia Geral da ONU para buscar um documento que universalizasse a proteção ao ser humano, que fosse o objetivo principal de proteger o ser humano contra as atrocidades aos quais eles sofreram durante os períodos entre as guerras. Portanto, ela é considerada a fonte motriz dos sistemas de direitos humanos existentes. A principal contribuição para a universalização da proteção ao ser humano. Já falamos, o contexto histórico pelo qual a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada. 3 anos, após ter terminada a Segunda Guerra Mundial. Durante a sua elaboração, houve uma discussão com relação à dimensão dos direitos humanos. Sabemos que temos 3 dimensões, uma classificação de direitos humanos conforme a doutrina. A primeira dimensão trata dos direitos individuais, dos direitos civis e políticos. São os direitos da liberdade, fazem parte da primeira dimensão. Eles estão abarcados entre os artigos 1º e o artigo 21 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Houve consenso de que esses direitos fizessem parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Houve consenso entre os países, eles estão abarcados, entretanto, entre o artigo 1º ao artigo 21. Como eu disse, os direitos civis e políticos, direitos que estão relacionados com o lema da liberdade. A segunda dimensão está relacionada com o lema da igualdade. Ela abrange os direitos sociais, econômicos e culturais. Houve grande embate político na época, pois nós tínhamos 2 potências mundiais, que eram os Estados Unidos, que era capitalista, e a União Soviética, que era socialista. Os Estados Unidos, ele primava que não fizesse parte os direitos sociais, econômicos e culturais da declaração, porque ele primava pelo Estado absenteísta. Enquanto que os países, como a União Soviética, que eram países adeptos ao socialismo, para eles o Estado deveria intervir para garantir esses direitos sociais, econômicos e culturais à humanidade. Apesar do grande embate, a discussão que prevaleceu é de que eles deveriam sim estar inseridos na Declaração dos Direitos Humanos. Prevaleceu a tese de universalidade e de indivisibilidade. O que isso quer dizer? Que os direitos são únicos e indivisíveis. Eles são desenvolvidos por gerações, apenas fictício, Devemos considerar que eles são universais e indivisíveis. Por isso, você encontra os direitos econômicos, sociais e culturais
entre os artigos 22 ao artigo 30. E a terceira dimensão dos direitos, que trata dos direitos da fraternidade, os direitos de solidariedade e de fraternidade, eles não estão abarcados na DUDH, pois quando foi aprovada, eles estavam em discussão, estes direitos. Portanto, não há previsão direta, mas apenas algumas referências ao longo do texto da DUDH. Podemos considerar que a DUDH é um marco teórico para os direitos de terceira dimensão, que são os direitos de solidariedade e de fraternidade. Ela apenas menciona, a existência destes direitos. A DUDH tem uma relação muito grande com a Constituição Federal, porque a Constituição Federal ela proclama os fundamentos que levaram à edição da resolução. Ela reproduz todos os direitos que estão contidos na Declaração Universal de Direitos Humanos. Ela reproduz todos esses direitos. Portanto, quando nós vamos estudar os artigos, vocês vão ter a impressão de estarmos estudando os direitos da Constituição Federal. Há uma dúvida muito grande, que surgiu sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos ter natureza jurídica, ter força vinculativa. Por quê? Porque ela foi aprovada como uma resolução e de um tratado. A resolução é uma mera recomendação. São documentos de caráter diretivo, sem força jurídica vinculante. E a DUDH ela foi adotada sob forma de resolução. Os tratados não. Os tratados têm força vinculante e eles prevêem uma forma de fiscalização, de execução das regras que estão ali. Já a DUDH não tem essa forma de fiscalização. Os estudiosos afirmavam, então, que o documento constituía mera carta de recomendação. Mas houve uma corrente de pensamento majoritária no Brasil que compreende que a declaração possui caráter jurídico, sim, e ela embasa em dois argumentos para afirmar isto. A DUDH ela tem caráter jurídico porque ela constitui interpretação autorizada da Carta das Nações Unidas. A DUDH constitui norma jurídica vinculante, porque ela integra o direito costumeiro e os princípios gerais do direito. Ela tem, portanto, força jurídica obrigatória e também vinculante, pois constitui interpretação autorizada dos direitos humanos. Ela é, portanto, uma norma superior, que não pode ser desprezada em razão dos temas que aborda. Então, essa que é a interpretação majoritária, a corrente majoritária no Brasil. Portanto, a DUDH tem natureza vinculante, Ela exerce impacto nas constituições dos estados. A nossa Constituição Federal de 88, ela reproduz, os direitos humanos em seu texto. E ela serve como fonte para fundamentações de decisões das cortes internacionais. A própria ONU contém, na Carta das Nações Unidas, interpretação autorizada da expressão de direitos humanos. Então, ela tem sim força vinculante, ela é norma jurídica vinculante. Se cair na sua prova, você já sabe que ela é norma jurídica vinculante, apesar de ter sido aprovada em forma de resolução e não de tratado. Sobre o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele proclama os fundamentos que levaram à edição da resolução. O fundamento básico que consta no preâmbulo, a defesa da dignidade, é o núcleo do direito internacional dos direitos humanos. Naquela época, ocorriam várias guerras, vários desrespeitos aos direitos humanos, várias atrocidades. Ela constituiu
uma reação da comunidade internacional às barbáries perpetradas na Segunda Guerra Mundial, para que alcançasse a manutenção de relações amistosas entre os Estados, sempre priorizando os direitos humanos. Então, quando vocês lerem o preâmbulo, vocês vão perceber. Vamos ler um pouco. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que todos gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum. Considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão, considerando ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta da ONU sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano e na igualdade de direitos entre homens e mulheres e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla. Considerando que os Estados-membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades humanas fundamentais e a observância desses direitos e liberdades, considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso. Agora, portanto, a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, o restinho do preâmbulo vocês terminem de ler, eu vou deixar o arquivo em anexo para vocês. Vamos para o que interessa, que são os artigos que retratam os direitos albergados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. O artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Este artigo trata da igualdade formal. A igualdade na lei coloca todos os seres humanos como livres e iguais em dignidades e direitos. Aqui, expressa o princípio da igualdade na lei. Igualdade formal. Artigo 2º. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. 2. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertence uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Estes dois itens do artigo 2, eles tratam da igualdade perante a lei, a igualdade material, o qual coloca todo ser humano, sem distinção de raça, cor, sexo, idioma, religião, seja ele de um território independente ou não, ou seja de um país que está sob tutela de outro governo, independentemente, coloca todos iguais na medida da sua igualdade e desiguais na medida de suas desigualdades. Aqui trata-se do princípio da igualdade material, o qual o objetivo dos países, o objetivo da Declaração dos Direitos Humanos é considerar que todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades
estabelecidos nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie. Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. A vida, a liberdade e a segurança pessoal são também fundamentos da nossa Constituição Federal de 88. São direitos básicos, expressos também na Constituição Federal. Artigo 4º. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Este princípio, ele é absoluto. Ah, mas professor, eu aprendi na aula de direito constitucional que não existe direito absoluto. Para a Declaração de Direitos Humanos, escravidão, servidão, tráfico de escravos são direitos absolutos. Por quê? Serão proibidos em todas as suas formas, em quaisquer lugares do mundo. Artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. De forma nenhuma, em nenhum país do mundo será permitida tortura. Aqui também trata-se de um direito fundamental absoluto. Artigo 6º. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Igualdade material. O direito de... Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Então, havendo, lesão a algum direito que conste aqui na declaração, todos terão direito a buscar a proteção jurídica, a proteção que o Estado oferece contra qualquer discriminação que violar algum direito aqui nessa declaração. Falando também da igualdade perante a lei, a igualdade material. Todos são iguais perante a lei. Artigo 8º. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Tanto, a jurisdição, o sujeito tem direito, a impetrar uma ação, ou um remédio constitucional, nós falamos na aula de direito constitucional dos remédios constitucionais que venham a defender, o indivíduo contra os atos que violem os seus direitos fundamentais. Artigo 9º. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Nenhuma prisão, pode ser arbitrária, deve observar aos requisitos legais. Artigo 10º. Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir sobre seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. O direito, à jurisdição, uma audiência por parte de um tribunal independente que não tem interesse na causa, de um juiz que não tem interesse na causa, um juiz imparcial, para decidir sobre os seus direitos e deveres. E também para se defender contra qualquer acusação criminal. Artigo 11. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constitua um delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso. Trata-se aqui dos princípios do processo legal, para que uma pessoa seja acusada, ela não será considerada culpada até que tenha sido concluído o processo, até que tenha ocorrido o trânsito em julgado. Enquanto não se prove a sua culpabilidade, ela tem o direito de ser presumida inocente. E aqui também traz as garantias do devido processo legal, Que eu não posso ser julgado por algo que no momento
que eu cometi a ação ou omissão, naquele momento não era considerado crime, não havia pena para tal. Então, aqui trata também dos princípios do direito penal. Para que haja o delito, ele tem que estar tipificado em lei, né? Para que aquilo seja considerado crime e que a pena também esteja tipificada na lei. Artigo 12. Ninguém será sujeito a interferência em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem ataque a sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataque. É o direito à privacidade, né? É o direito a viver em família sem interrupções, de ter a nossa correspondência preservada, né? Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar, na sua correspondência ou outros ataques. Artigo 13. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Eu tenho o direito, né, de deixar o meu país. Eu tenho o direito de retornar a ele. Eu tenho o direito de me locomover dentro das fronteiras do meu país. Fora dela, tenho que observar os requisitos legais, né? Tenho que observar as leis internacionais, né? Quando eu quero mudar, né? Quando eu quero ir para outro país. Tenho que observar a questão da documentação, entre outras questões legais. Artigo 14. Todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Quando que o ser humano vítima de perseguição não pode procurar e gozar asilo em outros países? Quando ele estiver invocando este direito em caso de perseguição motivada por crimes de direito comum. Se o ser humano está invocando o direito por crime por motivo de perseguição política, ou por motivo de perseguição por conta da religião, por conta da sua cor ou outro motivo que não consta aqui, ele tem direito de gozar asilo. Agora, se for invocado por conta de perseguição motivada por crimes de direito comum ou atos que ele fez contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas, ele não terá direito de procurar de gozar asilo. Por quê? Porque ele cometeu um ato contrário aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Vamos dar exemplo aqui de uma pessoa que cometeu um ato de terrorismo. Aí ele foge do seu país e vai procurar asilo em outro país. Esse direito não pode ser invocado. Por quê? Porque foi por ato contrário ao objetivo e princípio da Nação Unida. Artigo 15. Todo homem tem direito a uma nacionalidade. Todo homem, isso aqui é o ser humano geral, o termo geral. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem o direito de mudar de nacionalidade. Nem em caso assim, de você contrair um casamento, contrair matrimônio, você pode ser arbitrariamente privado da sua nacionalidade. Você tem direito de escolher, de mudar de nacionalidade. Artigo 15. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Por que diz aqui os homens e mulheres de maior idade? Porque há uma idade mínima, né, nas constituições dos estados, e especificamente a nossa, para que a pessoa possa contrair um matrimônio e fundar uma família. Contraindo o matrimônio, nós, homens e mulheres, estamos no pé de igualdade. Temos os mesmos direitos, inclusive o direito de dissolver, né, de divorciar, de se separar. E o casamento, ele não será válido se não for com livre e pleno consentimento de cada um.
Artigo 17. Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Por exemplo, nós temos algumas hipóteses que a pessoa pode ser privada da sua propriedade. Consta, por exemplo, na Constituição Federal, nós falamos disso na nossa aula de Direito Constitucional. Tudo de acordo com a lei, né? Com as hipóteses que estão abarcadas na Constituição. Ninguém poderá ser privado arbitrariamente de sua propriedade, apenas nas hipóteses previstas em lei e conforme a lei. Artigo 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância em público ou em particular. Aqui trata da liberdade de pensamento, de expressão, né, de consciência, religião. Então, trata também do direito de culto, direito de religião. Qualquer pessoa pode manifestar a sua crença, seja, por exemplo, por meio de cultos religiosos, reuniões. Temos hoje escolas dominicais, temos várias formas de expressar a nossa religião, seja em público, em particular. Por exemplo, quando a gente escreve uma opinião nossa numa rede social, baseada em nossa religião, né? Nós gozamos deste direito de expressar a nossa religião. Artigo 19. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Lembrando, né, que essa liberdade de opinião, conforme a nossa Constituição Federal, ela é plausível, mas nós temos que tomar cuidado, porque nós podemos responder, né, pelas ofensas que praticarmos contra alguém. A pessoa terá um direito de resposta, né, contra alguma ofensa, contra um abuso dessa liberdade de expressão. Artigo 20. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Conforme a Constituição Federal, a associação deve ser pacífica, sem armas. Trata também na Constituição do direito de reunião, exigindo apenas prévio aviso à autoridade competente, desde que a reunião não frustre outra reunião convocada pelo mesmo local. Então, aqui, a Constituição estendeu mais um pouquinho este direito. E ninguém pode ser compelido, ser obrigado a fazer parte de uma associação. Artigo 21. Todo ser humano tem o direito de fazer parte no governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público de seu país. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Esta vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto, o direito de escolher os representantes, o direito de fazer parte do governo, seja por meio de eleições, né, votando e sendo votado, e também por meio do plebiscito, por meio da edição de projetos de lei, participação em audiências públicas, participação em referendo. São várias possibilidades de participar do governo do nosso país. Para que nós elejamos os nossos representantes, para que eles representem a nossa vontade, pois a vontade do povo será a base da autoridade do governo. Artigo 22. Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. Casos aqui, né, da participação do ser humano na sociedade, dos princípios internacionais, né, os quais o Brasil faz parte, né, realização pelo esforço nacional, pelo desenvolvimento do nosso país,
a participação, né, na economia, na sociedade, na cultura. Então é isso. Artigo 23. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e aqui se acrescentarão, se necessário, outros meios de produção social. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção dos seus direitos, dos seus interesses. Então, aqui está tratando dos direitos sociais, aqueles direitos de segunda dimensão que nós falamos no início da aula. Direito ao trabalho, a livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho, direito a igual remuneração por igual trabalho, que essa remuneração justa e satisfatória, que ela atenda às necessidades do ser humano e da família. E também direito a organizar sindicatos e a fazer parte deles para proteger os meus direitos trabalhistas. Artigo 24. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas. A banca vai tentar te confundir aqui, que eu já vi questões que ela coloca férias não remuneradas, não. As férias têm que ser remuneradas, né? Deve haver limitação razoável das horas de trabalho. A Constituição, ela diz qual o mínimo, né? O máximo de horas que a pessoa pode trabalhar semanal. Ultrapassando, né? As empresas têm que pagar hora extra. Tem que respeitar essa limitação razoável das horas de trabalho. E também o direito do ser humano de repouso e lazer. Na nossa Constituição diz preferencialmente aos domingos, mas uma convenção com o empregador pode ser combinada outro dia da semana para que o ser humano tenha direito a esse repouso. Artigo 25. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe e à sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de emprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros, casos de perda dos meios de subsistência e circunstâncias fora de seu controle. Esse aqui trata-se do mínimo existencial, né, dos direitos sociais que o Estado, que não é mais absenteísta, conforme a nova geração dos direitos sociais, o Estado deve assegurar, né, ao indivíduo e à sua família os direitos mínimos para uma existência digna, né, para uma existência favorável. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Lembrando aqui, né, dos infantes, do direito deles a cuidados e assistência especiais, né? Nós temos também outras legislações que visam a interpretar, a estender, né, os direitos das crianças aqui previstos. Artigo 26. Todo ser humano tem direito à instrução. Aí, gente, prestem bastante atenção aqui, que a banca pode tentar misturar isso aqui. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. E a instrução técnico-profissional será acessível a todos. De igual forma, a instrução superior também será acessível a todos e está baseada no mérito. Esse inciso aqui. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Como que a Declaração dos Direitos Humanos visa orientar os países na execução do respeito pelos direitos humanos através da instrução, através da educação. Os pais
têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos, seja grau de instrução pública ou privada, de que forma for, os pais têm prioridade de direito na escolha. Artigo 27. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir das artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor. É o direito do autor, o direito à proteção dos interesses morais e materiais, o direito de participar livremente da cultura daquela comunidade a qual estou inserido, de fruir, de expressar por meio das artes e de participar do progresso científico e dos benefícios que dele provierem. Artigo 28. Todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. Então, para que se alcance a proteção aos direitos humanos, é necessário que o país tenha uma ordem social internacional e que ele prima pelo objetivo maior de proteção dos direitos humanos. Artigo 19. Todo ser humano tem 29. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. Além de direitos, nós também temos deveres para com a comunidade. Deveres, expressos na Constituição Federal e também na Declaração dos Direitos Humanos. Cada um com seu direito, nós temos que respeitar o direito do outro. Nós temos os deveres também. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem, e satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática, para que não haja conflito na sociedade, A lei tem as limitações, eu não posso fazer tudo o que eu quero. Eu posso fazer aquilo que está previsto em lei, que não é proibido na lei. Então, eu tenho que respeitar o direito do outro para que não haja conflito de direitos. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Qual que é o objetivo e princípio das Nações Unidas? A dignidade da pessoa humana, a preservação dos direitos humanos. Portanto, esses direitos e liberdades eles têm que ser exercidos conjuntamente com os objetivos e princípios das Nações Unidas, preservando a dignidade da pessoa humana, preservando os direitos humanos. E, por fim, artigo 30, que é o último artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. Porque aqui é uma declaração internacional. Então, ela deve preservar os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana, e ninguém está superior aos direitos humanos, à dignidade, é o objetivo maior da declaração, Alcançar a cooperação entre os Estados. Então, não há aqui um reconhecimento a nenhum Estado. Essa declaração é um mandamento mundial. Como eu disse no início da aula, e vou repetir para vocês, ela é considerada o principal instrumento do sistema global e a principal contribuição para a universalização da proteção ao ser humano. Bom, gente, então é isso. Esse vídeo já tá ficando grande demais, Vamos deixar o próximo vídeo para nós treinarmos e respondermos algumas questões. Se você gostou, curte, se inscreve para acompanhar as aulas, de todas as disciplinas que serão abarcadas por este concurso Tribunal de Justiça Militar e que você que está fazendo outro concurso vai poder aproveitar também deste material. Espero que vocês tenham gostado.
Qualquer dúvida, podem deixar no comentário que eu respondo aí. O arquivo eu colocarei em anexo para vocês explorarem. Até a próxima!